Podem sentar, meus irmãos. Eu vou falar para vocês. Eu até fiquei surpreso com um pouco do testemunho do Rafael, mas com muita oração para ele deixar aquele mundo e viver esse mundo de hoje, que é o mundo cristão. Eu estava em casa hoje pela manhã, conversando com Deus, e falava assim: Senhor, tem me mostrado tantas palavras, tanta coisa. Eu queria saber o que de fato eu levo para aquele povo que já conhece muita coisa. A gente fica assim, a gente pega, ministro, a Bíblia, a gente sabe que já leu a Bíblia quase toda, ou a metade, mas a gente já conhece a Bíblia, não na interpretação, de repente, do que Deus queria que a gente interpretasse, mas a gente conhece. O interessante é que a passagem que eu vou trazer, ela reflete os dias de hoje. Por exemplo, minha esposa agora há pouco conversava comigo na mesa do café e falava assim: a pastora queria dar um glória, não pôde dar um glória porque estava cometida num lugar que tinha acabado de morrer um jovem de 19 anos. Onde que não morre um jovem de 19 anos hoje? É o que mais morre. Você sabe por causa de quê? Desobediência. Desobedeceu pai e mãe. Hoje eu vivo dentro de casa mais do que fora. Hoje eu vivo, pergunta ao Rafael, eu vivo dentro do meu quintal. Não tenho prazer de ir na esquina, na padaria. Não tenho prazer. Eu tenho prazer de ficar dentro de casa, procurando alguma coisa para fazer, que é as minhas plantas. Que coisa interessante, que coisa triste. A gente não ter a liberdade de ir na casa do vizinho, orar, falar com o vizinho. Por quê? Porque a criminalidade, a violência, está tudo assim. Nós estamos sequestrando por R$10, estão matando por R$1, por um vale transporte. Esse jovem saiu com os amigos para comemorar alguma coisa, isso foi de ontem para hoje. Os amigos beberam muito e falaram assim: vamos embora, vamos embora. Ele falou: não, vou ficar mais um pouquinho. Os amigos foram embora, sentiram no coração de voltar. Cadê o jovem? Já não estava mais no lugar que estava antes. Tinha arrumado a confusão com o pessoal que chegou, encontraram o corpo dele boiando no bandu. E a pastora estava lá fazendo uma oração, ela queria dar uma glória, porque minha esposa é advogada, e ela tinha ganho uma causa concernente a essa pastora. E a pastora queria dar um aleluia bem alto, mas não podia, porque estava na casa que tinha recebido a notícia da morte do garoto. Então a gente fica assim, numa situação. Se o rapaz não conheceu Jesus, ou se conheceu, não se apegou a Jesus, não seguiu os caminhos, o que podemos fazer? É orar para a família ser confortada pelo Espírito do conforto, para que ela tenha paz. E perder um filho de 19 anos é muito difícil. 19, 20, porque nós somos de uma geração que nós temos que ser enterrados pelos nossos filhos. E não é o que está acontecendo hoje. Hoje os pais estão enterrando os filhos. Filhos com 12, 13, casal que morreu no Paraná, Curitiba, a invasão daquele jovem que matou o casal. Isso é triste. Mas a gente tem que viver com isso. Nós temos que conviver com isso. E eu estava vendo uma passagem na Bíblia, numa das folhas de ilustração, que ela fala assim, o Senhor me mostrou agora há pouco, eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês. Antes de entrar no assunto principal, que é a palavra. Diz assim, George Whitefield: onde a luz brilha mais intensamente, entre os anos de 1730 e 1740, a Inglaterra viveu a maior corrupção da história. Faz lembrar o quê? Ao nosso Brasil. A corrupção era moral e financeira, e uma profunda decadência espiritual. Contudo, nessas condições novamente similares ao do mundo de hoje, Deus se levantou exercendo fortemente seu poder, o que se tornou parte do grande despertar do século XVIII. Não devemos nos desanimar, devemos continuar orando,
devemos continuar intercedendo, devemos continuar falando de Jesus. Que o Senhor disse, como disse o próprio Rafael, ide, 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 ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. O que está faltando para a gente fazer isso? O que está faltando? Eu sei que o irmão fala de Jesus, o vizinho, eu sei que a irmã fala de Jesus, mas tem que falar mais. Nós temos que ser advogados do Senhor, porque juiz Ele é. Nós temos que levar a palavra, não está satisfeito hoje, amanhã eu te pego no bom humor. Vou falar de Jesus hoje para você, que você antes estava zangado, mas hoje você está melhor. A gente precisa disso. A gente precisa ser atrevido. Deus manda a gente ir para dentro, para combater o inimigo. Eu tive aqui uns 5 anos atrás, não foi não? 2017 mais ou menos. Eu sofri 5 infartos. Se alguém não lembra que estava aqui aquela noite, pastor, eu sei que estava. 5 infartos. Mas estou aqui para a honra e glória do Senhor, seu Antônio. Seu Antônio estava preocupado com os problemas dele. Não tem obreiro não passando pelo deserto, chega do outro lado, seja obreiro. Você tem que passar pela prova, você tem que passar pelo deserto. Há um ano e pouco atrás eu tive tuberculose. No momento da Covid. Em vez de pegar Covid, peguei tuberculose. O diabo, o profeta esteve lá em casa, no dia 17 e 18, foi os 2 piores dias da minha vida. Nem o meu problema de infarto foi tão grave quanto foi a tuberculose. Eu de 87 quilos caí para 43. De frente parecia que eu estava de lado. E de lado eu sumia. Tão magro. Emagreci muito. Mas ainda assim, a minha esposa estava de pé para subir o monte, descer o monte, ajoelhar, orar, conversar com Deus, clamar, pedir. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor para falar. Deus existe na minha vida e existe na vida de cada um de vocês. É muito difícil a gente ficar na dependência. Somos eu e ela, porque meus filhos já estão grandes. Somos eu e ela. Mas para a honra e glória do Senhor, 6 meses depois eu estava de pé. Hoje eu já consegui engordar 15 quilos mais ou menos. Mas acredito que está bom. É assim que Deus quer. Mas a gente não pode desistir nunca. É acreditar, acreditar. E foi justamente no momento que eu fazia trabalhos de hospital. Hoje eu não posso entrar no hospital por causa da Covid e de outros vírus. Mas estou aguardando no Senhor cartão verde para mim voltar para o hospital. Porque era ali que eu ganhava almas e almas e almas e almas e almas. Porque naquele momento que o homem ou a mulher está na cama, pedindo, Senhor, me ajuda, aquele que costumava andar nas esbordas, nas farras, nos pagodes da vida, está na cama precisando de uma palavra consoladora. Aí você chega, posso orar por você? Pode sim, estou precisando. Olha, agora que vou deitar e rolar nele. Aí te ora por ele, olha, tem que aceitar Jesus, hein? Quer ficar bom? Aceita Jesus. Aí você já bota o nome na parede. Aí rapidinho ele aceita. Rapidinho, se é para ficar bom, quero ficar bom logo. Aceito sim. Olha só, mas tem que ir para a igreja, hein? Procura um pastor na sua rua. É só vitória. É só correr e dar glória para o Senhor. Abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 2. Jesus viveu 3 anos, né, na terra, né? Mas como ele fez milagre. Eu fico imaginando se ele tivesse vivido 15 anos, 20 anos na terra. Não teria guerra, não teria fome, não teria miséria, não teria pobreza, não teria uma série de coisas. A evolução acredito que aconteceria, mas a bandidagem, nada disso teria. Porque ele vinha para mudar o mundo com seu amor. E a gente tem dificuldade em entregar ou passar o nosso sentimento de amor para outras pessoas. Porque as pessoas confundem. As pessoas confundem o amor cristão, o amor ao próximo,
o amor sem interesse próprio. As pessoas precisam confiar mais e a gente precisa pregar mais o amor, pregar mais a palavra de Deus. Amém? João 2, capítulo 2 diz assim: as bodas em Caná da Galileia. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para essa boda. Faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Depois eu vou ler o resto, vamos começar a dividir isso aqui. O interessante dessa história é que naquela época os casamentos não tinham, a pessoa não tinha compromisso de namorar, né? Hoje a gente namora 10, 15, 20, 30 anos para casar. Aí 2 meses depois se separa. Mas não conheceu? Conheceu 10 anos. 2 meses depois se separou. Naquele povo ali da Judéia, se vocês observarem, eles casavam para depois se conhecer. Era tudo diferente do de hoje. E dava certo. Você vê que dava certo. Jesus não fala em nenhuma separação, nenhum divórcio. Muito pelo contrário, ele nos adverte que o coração do homem fez com que ele aceitasse, entre aspas, em outras palavras. Mas ele não aceita o divórcio. Ele não concorda com o divórcio. Porque nós homens, falar nós, não falar delas não. Nós homens somos de coração duro mesmo. Somos arrogantes, soberbos, prepotentes, vaidosos. Pode tirar alguns que não são. Acredito nisso. Mas somos arrogantes, soberbos. Infelizmente, passamos por processos que às vezes só vamos aceitar Jesus quando o parafuso aperta. O parafuso apertou, está doendo na perna, aí você corre para quem? Você corre para o médico, não, primeiro você corre para a companheira, seu cobertor de orelha ali, ó. Esposa está doendo no joelho, esposa com dor de cabeça. Você não tem a mulher falar para você assim: Marquinhos, estou com dor de barriga, mãe. Marquinhos, estou me sentindo mal. Mas ela vê você falar na hora para ela. O homem é mais dengoso. O homem é cheio de problemas, mas a soberba dele não deixa. Olha, isso é bom para vocês, que com a soberba dele não fala muito também de doença para vocês, não. O interessante disso tudo, que nesse período que eles ficavam em casamento acontecia 1 semana, 7 dias, todo dia tinha casamento, era por 1 semana. E Jesus faz o quê? Jesus fala para Maria, para ela ir na frente. Maria vai na frente, daqui a pouco eu estou chegando no casamento, porque ele sabia que o casamento acontecia por dias. Nos dias de hoje, eu lembro da minha saudosa mãe, eu lembro que a gente, quando ia para os eventos de família, a gente falava assim para ela: mãe, vai na frente, daqui a pouco eu estou chegando lá. Vou passar na casa da namorada, vou pegar e vou com ela. Então a gente já se livrava da mãe e do pai que para ir sozinho. É assim ainda hoje, os jovens: mãe, vai na frente, você é muito careta. Pai, vai na frente, está por fora. Se livra logo da gente. Primeira coisa que eles fazem é se livrar da gente. Fica pagando mico na rua, não, mãe. É tudo assim. E Jesus sai, porque ele tinha compromissos, ele tinha missões ao decorrer. Olha, gente, que interessante. No caminho de Jesus até a Galileia, não tinha táxi, não tinha Uber, não tinha motocicleta, ele não tinha carro, ele não tinha charrete.
ele andava daqui a São Gonçalo a pé para fazer uma missão. Ele andava, eu tenho um livro de quilometragem, ele andava daqui a Curitiba, Paraná, 18, 19, 15 mil quilômetros, com o maior prazer para visitar uma pessoa e falar do amor de Deus. Pois a gente não consegue sair do bairro, nem da rua do lado, nem na rua do lado, para falar de Jesus. A gente precisa reconhecer o amor ao próximo. Enquanto a gente não reconhece o amor ao próximo, a gente tem dificuldade de levar a palavra para quem tem necessitado. Eu sou assembleiano desde pequenininho. Minha mãe, eu tinha 17 anos, ela me levava para a primeira igreja batista de Niterói, pastor Farinha, alguém deve conhecer aqui. Mas eu tinha meus 16 para 17 anos. Então, naquela época, já era trabalhado o Ivan de Jesus. Já estava dilapidando. Minha mãe, somos 6 lá em casa. 3 meninos e 3 meninos. E só um está no caminho do Senhor. E hoje eu batalho pelos meus irmãos, eu luto pelos meus irmãos. Sabe? Eu prego, eu falo. Tudo que eu posso falar, eu falo de Jesus. Eu me mostro para eles que eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus. Sabe? Pelo meu processo, pelo que eu passei, eu sou um milagre de Deus. Mas voltando um pouquinho, o profeta falou assim para mim: pastor Ivan, por 2 dias o diabo ficou na porta da cozinha com o caixão te esperando. Por 2 dias ele não arredou o pé daqui, ó. Estou todo arrepiado, só em lembrar daqui. Eu não levantava da cama. Minha cama, eu tive que botar 3 colchões para poder sair da cama já em pé. Porque eu não ficava em pé, o corpo não permitia. 1,85, magrelo. Uma noite, após ele ter me feito essas profecias, eu só levantava com o apoio da minha esposa. Ela chegou para mim, eu cheguei para ela e falei assim: filha, estou com vontade no banheiro, mas vou só. Aí ela continuou cochilando. Eu virei para o lado, tentei levantar da cama, vi que não deu, fiquei apoiado. Aí deu um embalozinho para ver se eu ficava em pé e apoiava na parede. Naquela madrugada, lembrando que o profeta tinha falado comigo, quando eu dei o embalo, eu vi a luz resplandecer no quarto, no banheiro, na suíte. E o Espírito Santo falava para mim assim: ninguém toca no meu ungido. Aleluia, glória a Deus. Ninguém toca na sua vida. Glória a Deus. Você me pertence. Pode interromper, mas eu falo por ele. Você me pertence. Eu chorava copiosamente como uma criança. E dali para o dia, pro raiar do dia, eu não dormi. Fiquei esperando a esposa acordar, eu não quis acordar, para dar a notícia: filha, o Espírito Santo me visitou essa madrugada. Porque, pastores, presta atenção no que eu vou falar. O pastor Antônio estava falando do processo dele. Escuta essa, pastor. Irmão Antônio. Você entra na igreja, hoje tem profeta. No meu tempo de início de assembleia, há 40 anos atrás, não tinha nada disso. Hoje é o parrudinho que vem aqui na frente para pregar, cheio de tatuagem, pula, sapateia, planta bananeira, sobe pela parede, desce pelo telhado. Mas palavra que é bom nada, porque hoje eles são centralistas. Eles esqueceram de Jesus na palavra deles. Modernismo demais para as pregações. Eu sou daquele que Jesus cura, salva e liberta. Eu sou daquele que fala: vai pelo mundo e prega o Evangelho. Eu sou desse. Eu sou assembleiano de 40 anos atrás. Para mim não existe assembleia renovada. Para mim só existe a tradicional. Chega! Precisamos combater o mal com o bem. Se te abriu as portas, abre e fala.
Fala para aquele que está querendo ouvir. Você é assembleano, você é pregador da palavra. Se o Espírito Santo tiver que te visitar, Rafael, ele vai te visitar, mas procure o Espírito Santo. Minha esposa acordou e falei para ela: filha, o Espírito Santo me visitou de madrugada. E ele falava para mim assim: ninguém toca na minha ungida. E eu fiquei pensando assim: Senhor, eu subia a monte, descia a monte, descia a monte, subia a monte, ajoelhava, orava, hospital. Se parasse para mim sair para pregar 1h da manhã, 2h, como já fiz, para quebrar terreiro de macumba, é o que eu mais fazia. Quebrar terreiro de macumba, chutar a imagem é comigo mesmo. O que eu estou fazendo que eu não posso fazer mais nada, que eu estou aqui dependente? Mas o Espírito Santo falou assim: no seu tempo, você vai se levantar. Só estou mostrando para você, viu, irmã Antônia, que tem que passar pelo deserto. Obreiro sem obra não é obreiro. Tem que passar pela prova. Se estão jogando granada, joga flores. Não liga não. Há preço. Ora pelaquela alma. Tudo tem um preço. Ele morreu na cruz por nós. Esse foi o maior preço. Esse foi o maior valor. Seu mistério é esse. O interessante dessas talhas, essas talhas pesavam uma faixa de 600 quilos. Hoje a gente fala em máscara, fala em luva. Se vocês lembrarem dos filmes japoneses, os filmes japoneses tinham essas. Você usava máscaras. E só agora aqui no Brasil, com medo da doença, começaram a usar máscara. Ah, está com medo de morrer? Essas talhas eram justamente para você se lavar. Você, quando ia visitar um irmão ou uma irmã, tinha sempre uma tina, lá no mundo árabe, tinha sempre uma tina de água do lado de fora, para você se lavar, lavar o rosto, lavar os pés e participar do culto. Olha que interessante, se o vinho, a transformação da água para o vinho, foi o primeiro milagre de Jesus, vou deixar vocês encucados agora. Por que Jesus usou as talhas sujas? E como que eles arrumaram água? Se ali não tinha sedais, se ali não tinha carro-pipa, se ali não tinha encanamento, se ali não estava chovendo, se ali não tinha não sei o que de rio de água. Vamos entender o seguinte: ele continuou com a água dentro das tinas. E a água estava suja. Concorda comigo? Amém ou não amém? A água estava suja. Então Jesus fez milagre com a água suja. Não é verdade? Por que ele não usou as vasilhas que estavam servindo o outro vinho? Ele fez questão de usar as tinas. Olha o mistério. Olha o mistério. Ele poderia usar as tinas anteriores, Marquinhos. Mas não. Ele usou as tinas que estavam sujas, aproveitou a água, mandou completar e tal, mas usou aquela água que o povo lavava as mãos, e não era pouca gente. Aí ele fala para o cerimonialista. Naquela época tinha cerimonialista sim. Era um homem que preparava o casamento. E geralmente em todas as festas que a gente faz alguma coisa, a gente bota logo o melhor para fora, né? Vamos servir o salgadinho que Dona Maria fez, o salgadinho, ó, o João está lá no churrasco, vamos servir logo. O pessoal encheu o bucho e ir embora falando, criticando a festa. Mas ele pega essa água, faz o vinho
e manda o cerimonialista servir. O cerimonialista vai e pede ao servo, aos garçons. E naquela época, os servos que faziam esse servir dos alimentos, da bebida, se ele errasse, se ele caísse, se ele faltasse com alguma coisa, eles pagavam com a vida. Olha só, até para servir eles morriam. O cerimonialista vai e pede a ele: Marquinhos, está aqui, leva esse vinho para os convidados. Marquinhos viu que a tina estava cheia d'água. Se você estiver enganando os convidados, você vai morrer. Marquinhos vai com um jarro, ó, tremendo com a vara verde. Ai meu Deus, será que está acontecendo um milagre mesmo? Ele não está olhando para a jarra? Chegar lá, bota, ele já está de olho arregalado, está vendo a água sair vermelha. Bebe. Deixaram o melhor vinho para o fim da festa. Deixaram o melhor. Não entenderam, vou repetir. Ele pega aquela água suja. Fala para Marquinhos. Serve os convidados. Marquinhos vai lá, pega a água e vai servir os convidados. Chega lá, pega o cerimonialista. Só tinha gente importante no casamento. Aqui vai todo mundo. Aqui vai a galera geral. Mas lá só tinha importante, só magnata. Aí Marquinhos vai dar para o convidado, para o chefe do cerimonial. Vai provar. O vinho é melhor do que o primeiro vinho que eles serviram. Entendeu? Olha como é que Jesus fez, ó. Ele limpou a água, usou a talha suja, ainda deu o melhor da festa para aqueles que queriam se embebedar. Olha o milagre que ele faz. Eu fui num casamento ontem, de uma menina que está sempre lá em casa ajudando a esposa, e ela falou assim, quando nós chegamos na casa dela, para comer o bolo, porque bolo de casamento tem que ter bolo, né? Pelo menos o bolo. Ela falou assim: gente, eu estou tão feliz. Chegou um franguinho desse tamaninho para fazer um estrogonofe. Olha o tamanho da panela. O estrogonofe rendeu, a galinha deu pintinho, fez um estrogonofe para geral, a galera toda comeu. Para entender o mistério. Era só arroz, tinha arroz macarronada, tinha legumes, frango. Ainda mandou para mim uma jantinha. Pastor, vou levar uma jantinha para o senhor. Oh, glória. Eu queria essa oportunidade. Então, olha só, gente, olha o que Deus faz. Aí você pega um testemunho desse, você vai levar na rua. Acredito não, Rafael. Acredito não. Vai passar pela prova, vai sofrer, aí quando estiver bem exprimido, eu quero aceitar Jesus, estou passando por uma prova terrível. Está doendo, minha esposa foi embora, também não consigo trabalho há 3 anos. Há 3 anos sem trabalhar, que a esposa fica passando fome com ele. Tudo isso, sabe? A gente, o Senhor diz que nós não devemos ajuntar tesouros, né? Sim, nós não devemos ajuntar tesouros. Mas também nós sabemos que Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele não morreu para a gente herdar nada não, tá? É dele. Todo mundo fala assim: meu pai é dono do ouro e da prata. Sim, mas ele está vivo, ele não morreu. Então você não tem nada. Você continua sendo só filho dele. Herança, você pode pedir um vale de vez em quando. E é o que a gente ganha. De vez em quando você ganha alguma coisa, uma bênção do Senhor. A gente precisa disso. Estar sempre confiante. Fazermos a nossa parte. O nosso compromisso com Deus é o quê? Pregar, salvar almas. Ele mesmo diz que nós podemos curar, salvar, libertar. Ele diz tudo isso. Só precisamos ser mais honestos com Ele. E a gente falha muito. Ele diz que grandes obras faremos. Aí eu fico me perguntando: como é que eu vou fazer mais obra maior do que a de Jesus? Como?
de reclamar, ele não murmura, ele está sempre pregando amor. Se o vizinho te olha atravessado, você olha para atravessado, você levanta logo a sobrancelha. Como que a gente vai fazer obra maior do que o Senhor? Ele está expulsando demônio doidado por aí, ó. A gente bota a mão, só cai se estiver empurrando a pessoa bêbada. Eu fui diretor de um projeto, onde o Rafael faz parte hoje. Os internos falavam assim para mim: lá vem um pastor da Bíblia de fogo. Se botar a mão na Bíblia dele, tu cai. Eu já tinha medo. Aí eu passava perto dele e falava: quer botar a mãozinha aqui, meu amigo? Eles tinham medo de botar a mão na minha Bíblia. Não é essa aqui não, uma outra. Olha, gente, o que a gente passou dentro daquele projeto, eu fiquei ali quase 2 anos. Eu conheci de tudo. Os viciados, os assassinos, drogados, não sei o quê, tudo que você imaginar de jovens precisando serem curados, eu conheci ali. E passava às vezes, de sexta para sábado, saía dali 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque é a hora que eles saem das esbórnias da vida para correr para o projeto. É a hora que eles estão desesperados, fumaram, cheiraram, doidados, aí eles vão procurar o projeto. Preciso de socorro, estou vendo o lobisomem atrás de mim, estou vendo não sei o que, querendo me atralhar. Aí eles começam a ver fantasma, aí eles correm para dentro. Aí a gente recolhe, Amém. Glória a Deus. faz um tratamento espiritual. Aí quando está 2, 3 dias bonzinho, ele ó, aí volta 2, 3 meses depois. Então tudo isso, o irmão Ivan já passou, levou a palavra, não desiste, continuo pregando, continuo trazendo para perto de mim. O Rafael é testemunha disso, sabe? Sempre que eu Glória a Deus. Que é para ele acreditar que Deus existe, que Ele pode mudar o quadro da vida dele. Sabe? Aquilo que ele passou, uma hora que ele permitiu que o capeta entrasse. E muita gente não entende isso, o capeta na vida das pessoas. Não entende. Ah, que nada. Tem capeta nenhum, não, mas você bota a mão da cunha. Aí acorda 3 dias depois, o que houve comigo? Tudo isso a gente precisa se fortalecer para poder vencer a batalha. Há pouco tempo, há uns 5 meses atrás, eu perdi uma vizinha de vocês, que era muito minha amiga, aqui nessa rua, ali na esquina, tinha a pastora Dilma. Alguém conheceu a pastora Dilma? Benção, né? Muito minha amiga, trabalhava comigo no hospital. Sofrimento puro por 1 mês ou mais pela perda dela, muito rápido. Então a gente fica triste carnalmente quando perde, mas com a certeza e feliz porque eu sei que ela está na glória. Aguardando o momento, vamos prestar conta aqui, pastora Dilma, vamos prestar conta aqui dos seus dias na terra. E aquele dia você não foi à igreja não, né? Eita! Opa! Por que brigou com aquela ovelha lá? Ô Marquinhos, você não cantou aquele louvor naquele dia, estava de coração triste, é? Pastor. Esqueceu de levar o leitinho da criança, né? Ai. Tudo isso, gente. A gente vai ter momentos bons. Se eu não tivesse a certeza de que Jesus existe, que Ele vai voltar e que eu vou estar na glória, eu tinha rasgado a minha Bíblia. Mas eu tenho tanta certeza de que Ele existe, que eu não quero nada mais a não ser Jesus. Minha esposa era católica, apostólica, romana, chata. Pois é uma bênção de uma pastora. Uma virada de mesa. A irmã Lucelena falou. A gente lembra, irmã, vagamente, sabe? Porque o meu processo, foi um processo que, além do emagrecimento, houve um esquecimento, sabe? Me perdoa, às vezes, eu não ter respondido assim de primeiro, mas é por causa mesmo disso.
vai tentando lembrar. Meu irmão falou assim, você não lembra do seu primo? Não. Mas o que tem que eu lembro? Eu menti para ele, eu lembro sim, mentira. Eu não lembrava do meu primo. Dá um apagão na mente da gente, sabe? Terrível, terrível. E olha, eu vou falar para vocês, a tuberculose está em grande número em Nova Iguaçu. E olha, não pega por contato não, tá? Aí encostei com tuberculose, não pega não. Olha como é que eu peguei, ó. Alguém cuspiu no chão, eu não tenho hábito de andar de ônibus, de van, é muito rápido, só se houver um desencontro. Alguém cuspiu no chão, alguém pisou e os aerossóis subiram. Eu peguei lá, respirei atrás de quem tinha pisado. Vírus. Às vezes é essa a necessidade da máscara. Sabe? Porque a quantidade que está em Nova Iguaçu, você consulta os médicos, você vai no Vasco, Marcelo, né? Você vai ali, você vai ver, tá só cheio. E leva para a morte, tá? Rapidinho. Eu me tratei em casa, que se eu tivesse tratado no hospital, eu acredito que eu tinha ido para o saco. Mas minha esposa falou, não na minha casa. Ela dormiu do meu lado. Arredou o pé um dia, mulher, vai para o hospital. Não, morrer, vou morrer junto. E mulher, quer que a morte nos separe? Ficou do meu lado ali, ó, 6 meses, firme comigo. Comidinha na boca, remedinho na boca, aguinha na boca. Eita, tá até gostando de ficar doente. Meus irmãos, Deus faz milagre. Deus faz milagre. Deus muda a sua história. Ele mudou a minha. Ele quer mudar de vocês. Ele quer mudar do nosso amigo, irmão Antônio. Vocês músicos, ajudem os pastores de vocês. Eu tenho passado por um processo por onde eu tenho pregado, as igrejas estão vazias. A gente precisa ajudar os pastores, os líderes, sabe? Abraçar a causa. Jovem chama jovem. Tenho visto músicos maravilhosos, mas tenho visto músicos que entre um som e outro é coisa de inimigo. Está tirando um somzinho de TikTok. Tem que vigiar. Os pais têm que vigiar os filhos. Os pais têm que vigiar os filhos. Porque eles precisam, nós dependemos deles para o amanhã de nosso país. Não foi assim com a Inglaterra? Ela deu uma virada. Ela deu uma virada de vida, a corrupção acabou. O momento espiritual voltou. Tudo isso é bom. E o Brasil precisa disso. Já se fala muito que o arrebatamento no Brasil será muito rápido. Olha, não vai ter WhatsApp não. Não vai dar tempo. Vou mandar uma mensagem. Já foi. Quando você pegar para o Facebook, vou postar no Facebook. Quando você fizer, antes de você falar, publicar, já foi. Já subi. Você que for. Escusar, menos de um segundo, ó. E o pastor foi e me deixou. Ninguém quer isso. Ninguém quer. Tem que abraçar os filhos hoje. Sabe? Tem que ser chato com os filhos. Os filhos têm que ser compreensivos. Jovem precisa ouvir mensageiros jovens. Sabe? A direcioná-los. Que estamos perdendo. Nunca vi perder tantos jovens dos 10 anos para cá como tem perdido no Rio de Janeiro. Muitos jovens. Você vê a quantidade de mulheres que são assassinadas pelos homens. Sabe? Virou moda isso. Sabe? A pessoa que é a companheira dele o tempo todo, sofrimento, dor, ele mata. Tem que se mudar isso, tem que se acabar esse quadro. Amém? Vamos nos colocar de pé, eu queria fazer uma oração com todos nós. Decidi, Marquinhos. Amém. O Marquinhos tinha me convidado um tempo atrás, gente, mas foi justamente no tempo que eu estava com a Covid, não com a tuberculose. E eu peço perdão a todos vocês,
por não ter podido estar com vocês naquela época, que infelizmente era um momento de tratamento mesmo. Mas Deus foi fiel, tocou no coração de Marquinhos. Aí Marquinhos, vou ter que aturar o irmão Ivan de novo. Dia 1º de junho, dia 1º de julho, eu estou realizando um culto de ação de graças, que é o segundo culto que eu faço esse ano. O primeiro foi o culto da vitória pela minha cura, e agora é o culto de ação de graças por bênçãos alcançadas que estão lá em casa. Sabe? Deus é muito bom. Sabe? Ele é bom para mim, eu tenho certeza que Ele é bom para vocês. Sabe? Já tinha me aposentado, não quero trabalhar mais não. Aí de repente tenho vontade de trabalhar mais. Vou fazer mais alguma coisa. Então Deus tem me abençoado muito. Tá bom? Queria que vocês abraçassem essa oração, colocassem no coração de vocês. Eu não sei o que você está pedindo, mas eu tenho certeza que Deus é capaz de mudar essa história. Amém? À noite eu vou estar orando por vocês, na minha oração de janela, igual a Daniel. Vou lá, fico na minha janelinha conversando. Se você quiser botar na sua janela também, você fica de lá conversando comigo. Soberano Deus e Pai querido, Pai de nosso querido Salvador Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, com a sua permissão, queríamos, Senhor Deus e Pai, em coletivo, entrar na sua presença. Primeiramente, Deus Altíssimo, te agradecer por mais um dia de vida em nossas vidas. Te agradecer, Pai amado, Pai querido, pelo deitar, pelo levantar. Te agradecer, Pai amado, Pai querido, por cada família aqui representada, Senhor. Pai, Tu conhece todos esses corações, desde o porteiro até o mais alto ministro aqui da igreja. Mas nós somos todos servos, Pai. Somos filhos do Deus Altíssimo. Pai, Tu conhece os nossos corações, conhece as nossas necessidades, conhece as nossas vontades. Pai, entra com providência na vida do Teu filho, Pai. Vai trabalhando no oculto e no invisível. Vai tirando aquilo que não provém de Ti, Senhor. Ser com Ele neste momento. Ser, Deus amado, Deus querido, lhe dando entendimento, lhe dando sabedoria, dando, Pai amado, Pai querido, aquilo que Ele tem te pedido pelas madrugadas. Senhor da glória, toma conta do coração desses dirigentes, Senhor. Ser com Ele nessas horas, Pai. Pai, em nome do Seu Filho amado, Pai, abençoando cada família, Senhor. Pai, abençoando, Deus Altíssimo, os Seus filhos. Pai, dando sabedoria, entendimento, conhecimento, fortalecimento espiritual. Pai, entrando com providência, Senhor, naquela petição, naquele documento, naquela porta de emprego, naquela doença, Senhor. Meu Pai, ser conosco, nos enche do Seu poder e da Sua glória. Nós sabemos que Tu é o Deus que tudo pode, nós sabemos que é o Deus que tudo faz, nós sabemos que Tu é o Deus, Senhor Deus e Pai, que tem nos abençoado a cada dia, cada vez mais. Meu Pai, em nome do Seu Filho amado, eu declaro vitória, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Glória a Deus, Deus continue.